Ana Zilda. Tudo bom, Ana Zilda? Eu estou com coceira no olho direito e coriza sempre. O que faço? Oi, Ana Zilda. É difícil dizer para você o que fazer, né? Porque você sabe que uma coceira no olho, ela leva, então, a nós levarmos a mão no olho e, consequentemente, esfregarmos, né? Coçarmos o olho. Aquilo ali pode dar um problema muito sério para você chamado úlcera de córnea. Em alguns casos, até o descolamento da retina. A úlcera de córnea é uma estrutura que nós temos mais superficialmente do olho. Então, a partir do momento que a gente começa a coçar muito aquilo ali vai fazendo buracos, são as chamadas úlceras, né? E, consequentemente, aqueles buracos podem dar uma situação muito desagradável. Assim. E se o trauma for muito intenso, né? Se for constante, intenso, crônico, diário, então a gente pode ter um problema chamado de descolamento de retina, tá? Então, assim, é muito difícil nós realmente chegarmos num diagnóstico preciso. A Ana Zilda aqui mandou, inclusive, uma mensagem para a gente aqui no Facebook, né? Rinite alérgica direta é normal, coceira e ardência nas vistas e coriza sempre. O meu filho tem rinite e essa semana... Ah, tá, essa é a Yara Maria. Então, vamos terminar aqui a Ana Zilda. Então, Ana Zilda, é importante você buscar logo um médico, entender o que está acontecendo. Às vezes pode até ter um processo infeccioso no seu olho também, não só um processo alérgico, mas um processo infeccioso. E o início de medicação preventiva com orientação do seu médico, ela precisa ser feita logo, para que você não desenvolva esses dois problemas sérios, né? São problemas que podem levar a cegueira, ok? E outra situação também é tratar o seu nariz. Se for uma rinite, se for uma coriza, de certa forma ligada a uma rinite, lembrando que as corizas não necessariamente são provocadas por rinite, nós temos a coriza por causa de fístula licórica, tá? Isso é importante. Inclusive nós temos um vídeo até falando sobre isso, qual é a diferença entre uma coriza de fístula licórica, que é aquela fístula, aquela comunicação que é feita do sistema nervoso central com o nariz, indicando que existe uma passagem do líquor que justamente encobre, que lubrifica o nosso cérebro, a coluna e tudo mais, com o nariz, fazendo com que aquele líquor ele se espalhe no nariz e ele acaba sendo eliminado. Então, quando o paciente tem uma coriza por fístula licórica, ela costuma ser unilateral, de um lado só. Quando o paciente tem uma coriza por outra causa, ou infecciosa, ou alérgica, ou seja lá o que for, certamente ela vai ser pelas duas narinas, bilateral, tá? Então é importante porque, inclusive, até não sei se o Dr. Thales está nos acompanhando aqui, que é um excelente farmacêutico, um profissional de ponta. Um abraço para o pessoal da farmácia popular. Inclusive, ele me passou um caso, porque ele é estudante de medicina também. Ele me passou um caso de um paciente que ele viu, ele é farmacêutico formado e estudante de medicina. Então, ele me passou um caso de um paciente lá em Minas Gerais que estava desenvolvendo uma coriza unilateral e ele prontamente falou, ele como estudante de medicina falou o seguinte: olha, busque imediatamente o seu médico, porque isso provavelmente é alguma coisa ligada ao sistema nervoso, é alguma comunicação do sistema nervoso com o nariz, né? Então, um abraço ao Dr. Thales, que brilhantemente soube conduzir bem esse caso, encaminhando então para um colega neurologista e foi confirmado então o diagnóstico de fístula licórica. Então, tem que fazer esse diagnóstico diferencial. Mas, pensando somente na questão da rinite alérgica, uma coriza de origem alérgica somente, a gente sabe que a rinite alérgica ela passa a informação de inflamação através de um mecanismo chamado neuroendócrino humoral para os olhos. Então, muitas das vezes, o paciente não tem alergia do olho, mas sim alergia manifestada no olho. Começa o processo inflamatório, esse processo inflamatório ele se expande para os olhos e, consequentemente, dá aquele processo de alergia no olho. Então, se ele não tratar o nariz, não vai adiantar ele pingar gotinhas de colírio, seja lá o que for, porque o foco de inflamação ele se encontra aqui, ó. Ele não se encontra no olho, ele se encontra no nariz. Então tem que tratar bem o nariz, fazer o controle de ambiente, fazer as vacinas dessensibilizantes, fazer imunoterapia dessensibilizante, imunoterapia, vacina dessensibilizante, fazer as medicações sintomáticas, ou seja, fazer todo um trabalho para que o paciente fique bom dessa irritação nasal e, consequentemente, não tenha mais o processo inflamatório no olho, tá? Não sei se você entendeu, Ana Silva. Agora, é lógico que isso aqui não é uma consulta médica, isso aqui é um bate-papo, é uma conversa.
Você vai levar todas essas informações para o seu médico, ele vai fazer os diagnósticos diferenciais entre conjuntivite de origem reumática, conjuntivite de origem alérgica, conjuntivite de origem infecciosa, conjuntivite de origem na produção inadequada de lubrificante, né, que é a nossa lágrima. Ou seja, existem vários tipos de conjuntivites e certamente o seu médico oftalmologista ele vai fazer bem esse diagnóstico diferencial e vai te encaminhar, se por acaso fechar o diagnóstico entre a relação de alergia, rinite e conjuntivite, a rinoconjuntivite, ele vai te encaminhar então para o médico especialista para que ele possa fazer esse tratamento adequado aí para você, tá bom? Que eu havia falado. Um abraço, Nazilda, obrigado, excelente sua explanação aqui, muito obrigado.